Sou o Lucas e vou dar início à aula do projeto de extensão sobre as strings. Bom, as strings são usadas para representar textos e servem para designar uma sequência de caracteres e guardá-los. Assim, uma string nada mais é do que um vetor. Além disso, é válido lembrar que dentro de sua biblioteca, a string.h, as strings possuem diversas funções, assim como a strlen, que retorna o comprimento da string, a strcopy, que copia o conteúdo de uma string para outra, a strcat, que concatena duas strings, isto é, une uma à outra, a strcomp, que compara ortograficamente duas strings, a str, que retorna o ponteiro para uma substring, e a strtalk, que divide as strings em duas substrings ou mais, entre outras. Bom, com isso em mente, agora eu vou fazer um código simples com as strings para um melhor entendimento. Bom, agora eu vou dar início ao desenvolvimento do nosso código das strings. Adicionar a biblioteca das strings, a string.h, função principal. Bom, agora eu vou ter que criar um vetor para que ele guarde minha string. Eu vou dar o nome desse vetor de nome e dentro dele eu vou colocar o conteúdo da minha string. Bom, com isso eu posso printar ele agora. Bom, se eu printar, se eu printar desse jeito, vai dar errado. Por quê? Porque as strings precisam colocar a porcentagem S, que é de string, e não a porcentagem C, que é de um texto no comum. Se eu colocar a porcentagem C, eu posso printar desde que seja uma letra específica da nossa string. Por exemplo, eu vou colocar o 1. Aí vai printar a primeira letra da nossa string. Tá com erro aqui porque eu não botei o ponto e vírgula. Pronto. Agora eu vou dar uma compilada. Deu erro porque eu esqueci de pôr colchetes aqui no vetor. Pronto. Agora ele vai compilar normalmente. Bom, compilou compilou a primeira letra. E por que não compilou o E? Porque começa contando do zero. Ou seja, a letra 0 é o E e a primeira letra é o S. Se eu quiser printar a string inteira, eu tenho que colocar o porcentagem %S
e tirar o colchete. Pronto, printou todo o conteúdo da string. Bom, aqui o S que foi printado e o estudo de programação. Bom, agora eu vou dar início em outro código, onde o usuário que vai determinar o conteúdo da string. Primeiramente eu vou definir os includes. No principal. Bom, agora eu vou criar uma variável char para guardar minha string. Eu vou determinar o número máximo de caractere que o usuário pode definir para a string como 50. Bom, agora eu vou digitar uma mensagem para o usuário. E agora eu vou pegar essa informação que o usuário digitou para deixar ela como minha string. Nome da string, que é nome. Of. Pronto. E agora usar mensagem, que é para o texto. Copiar o texto, que eu vou chamar de mensagem. Outra string. Bom dia. Pronto. strcat para juntar as duas strings e formar um texto só. Tá, gente? É nome. Porcentagem S das strings. Barra N para pular a linha. Pronto. Tem de erro aqui. Tá dando erro. Compilar para ver a mensagem de erro que aparece.
Pronto. Esse programa, o usuário digita o nome dele e o nome dele vai ser determinado como uma string. Bom, agora eu vou mostrar um código bem rapidinho aqui que utiliza strings para colocar três nomes que o usuário digita em ordem alfabética. Primeiramente, ele chama a função exibir nomes ordenados, onde tem três nomes e cada nome pode ter no máximo 50 caracteres. Bom, essa parte aqui é utilizada para pegar os três nomes que o usuário digita. Essa segunda parte para conseguir colocar os nomes em ordem alfabética. E essa terceira parte para mostrar o resultado para o usuário. Vou compilar aqui. Como vocês podem ver, o código funcionou perfeitamente e botou os três nomes em ordem alfabética. Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Pedro Augusto e hoje a gente vai adentrar um pouco no mundo das matrizes nas linguagens de programação. Então vamos lá. As matrizes são estruturas de dados fundamentais que nos permitem armazenar e manipular coleções de valores de forma organizada. Elas são amplamente utilizadas em diversas áreas da computação, desde processamento de imagens até simulações numéricas. O que é uma matriz? Uma matriz é basicamente uma coleção bidimensional de elementos organizada em linhas e colunas. Ela pode conter números, caracteres ou qualquer outro tipo de dados. Por exemplo, uma matriz 3x3 vai ser representada por 3 colunas e 3 linhas. A declaração de matrizes em muitas linguagens de programação como Python, Java e C++, declarar uma matriz é bastante simples. Você especifica o tipo de dado que a matriz vai conter e o seu tamanho, número de linhas e número de colunas. E a linguagem cria uma estrutura para você. Os elementos em uma matriz são acessados através de seus índices da linha e da coluna. Por exemplo, o elemento da linha 2 e da coluna 3 de uma matriz será acessado utilizando os índices 1 e 2. Por quê? Porque o índice que está no canto superior esquerdo da matriz, ou seja, o primeiro índice, ele é representado por 0 e 0 e não 1 e 1, justamente pelos índices de programação geralmente começarem do zero. E com relação às operações básicas nas matrizes, existem várias operações que podemos realizar em matrizes, como adição, subtração, multiplicação, transposição, matrizes inversas, entre outras. São infinitas possibilidades. Essas operações são fundamentais em muitos algoritmos e aplicações. Vamos ver um exemplo de como podemos utilizar matrizes em um programa. Digamos que queremos calcular a média das notas dos alunos de várias disciplinas. Então, podemos representar as notas em uma matriz, onde cada linha corresponde a um aluno e cada coluna vai corresponder a uma disciplina. Em seguida, podemos calcular a média de cada aluno, somando as notas em cada linha e dividindo pelo número de disciplinas. As matrizes são ferramentas poderosas e versáteis em programação, permitindo-nos representar e manipular dados de formas eficientes. Então aqui temos um programa, certo? Criado para fazer a soma dos elementos que é contido em uma matriz. Inicialmente, temos o include da nossa biblioteca, temos dois defines para o número de linhas e o número de colunas, que são 3. Isso representaria uma matriz 3x3. Aqui temos a função para preencher a matriz com os valores fornecidos pelo usuário. Aqui nesse printf, o programa vai solicitar ao usuário que ele preencha com elementos cada espaço dessa matriz. Então temos essa variável int e j, que começa em 0, ambas. Por quê? Volta ao exemplo dito anteriormente. A matriz em um programa geralmente é lida por 0 e 0, 0 e 1. O usuário vai digitar esses números que ele deseja e através desse scanf o programa vai absorver essas informações. Nessa função, para exibir a matriz, ele organiza cada elemento fornecido pelo usuário e imprime na tela essa matriz já feita. Aqui, na função para calcular a soma dos elementos, temos uma variável int
denominado soma, que é igual a zero. Ela faz esse cálculo numérico entre cada elemento dessa matriz, através dessa linha, e nos imprime na tela. Logo no final, aqui na main, a gente tem a chamada das funções e justamente o valor resultante dessa soma. Vamos aqui rodar esse programa para ficar melhor a nossa exemplificação. Aqui o programa solicita para a gente digitar o primeiro elemento da nossa matriz. Segundo. Pronto. Temos aqui nossa matriz 3×3 com esses elementos e a soma de cada um deles, que resultou em 45. Eu tenho aqui outro exemplo mais robusto para apresentar a vocês. Esse exemplo ele tem mais defines, tem mais variáveis e também tem duas operações matemáticas diferentes, que no caso é a multiplicação entre duas matrizes e a transposição entre elas. A gente sabe, matematicamente falando, que para multiplicar duas matrizes, o número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda. Então, ele solicita uma matriz 2×3 e depois uma 3×2, fazendo a multiplicação entre elas. Temos aqui também a transposição, que é dada por esse código, e a main, que resume tudo. Vamos rodar esse programa. Ele solicita a primeira matriz, a segunda matriz, e imprime cada uma delas. Aqui temos essa também, e o resultado da multiplicação entre elas, que é aquela multiplicação que matematicamente falando é a linha pela coluna, a linha pela coluna, dá essa matriz 2×2, com esses valores. E a transposição da matriz A, que é essa primeira matriz, que é transformar as linhas em colunas, resultou essa matriz 3×2, que tem esses elementos nessas ordens. Então foi isso, pessoal. Até a próxima aula.